Boa noite a todos, boa noite a vocês que estão aí conectados de sua casa ou do trabalho, boa noite a quem está no escritório, com a Carol e com o Kleber, ali em Barueri. Estamos aqui mais uma noite para mais um Clube de Espertos, hoje com o tema semeadura por tipo de amostra. Quero agradecer a disponibilidade de vocês, de reservar aí um tempinho de um dia tão corrido, um dia que foi extremamente quente, né? Em todo o nosso estado aqui, para que vocês aproveitem mais uma aula. É um grande prazer tê-los, é um grande prazer compartilhar com vocês informações, trocar experiências, esse é o nosso intuito, então desfrutem. Carol, passo para você. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal aqui do escritório, que está aqui presente. Então, vamos começar mais uma aula do Clube de Espertos. Só reforçando com vocês... Só reforçando para vocês, então, são aulas que estamos tendo todos os meses, normalmente a última terça-feira de cada mês, tá? Sendo a gente já teve, em junho, fluxo de trabalho no setor de microbiologia. Em julho, nós tivemos pré-analítico de amostras. Em agosto, tivemos o lançamento dos novos painéis, falando um pouquinho de atualização de BRCast. E hoje teremos de semeadura por tipo de amostra. Lembrando que todas as apresentações podem ser vistas on demand, ou seja, sob demanda, que a gente fala, né? Você pode assistir até o final de novembro. Até o final de novembro, as aulas estarão ativas. Vocês podem entrar pelo link original de inscrição. Então, se, por exemplo, você fez inscrição, não conseguiu participar, vocês vão receber depois um e-mail dizendo, olha, a gravação está disponível. Vocês podem entrar, clicar para poder assistir de casa a apresentação em qualquer momento, tá? No momento mais adequado para vocês. Conta a presença também? Sim. Lembrando que das 6 apresentações, se você assistir 4 das apresentações, você vai receber um certificado no final de novembro. Nós vamos mandar para vocês um certificado dizendo que você participou do Clube de Espertos de atualizações em microbiologia básica. Reforçando que este ano são aulas apenas básicas que estamos dando, então, por isso, semeadura, vamos falar um pouquinho de resistência, a gente já começa a deixar os temas um pouco mais medianos para avançado, então a ideia realmente é reforçar toda a microbiologia básica para depois ir avançando. Então, teremos projeto ano que vem também. Mês que vem, provavelmente vai ser dentro do nosso distribuidor, provavelmente a apresentação será feita do sul, da região sul do Brasil. Então, a ideia é realmente passear por dentro do Brasil, levando as pessoas para o escritório e também fazendo a apresentação online para vocês, tá bom? Inclusive, se quiserem até deixar sugestões de tema para o próximo ano, por favor, pode deixar aqui no chat, ou quiser me mandar um e-mail, fiquem à vontade, tá? Bom, então, se provavelmente perdeu as aulas anteriores, é a primeira vez que está assistindo a aula, não tem os links anteriores, pode me mandar um e-mail no comunicação.micro@beckman.com que eu envio para vocês o link de todas as aulas que já passaram, tá bom? E aí você vai ficar no nosso mailing de dados e a gente vai continuar mandando para vocês mais mensagens, tá bom? Bom, agora, apresentando para vocês, então, o nosso apresentador da noite, o Kleber Oliveira Silva. Hoje, o Kleber, ele é farmacêutico, tem especialização em microbiologia clínica, doutorando na parte de microbiologia clínica também, e hoje vai estar apresentando, hoje ele é assessor científico da Beckman Coulter Microbiologia Brasil, e vai estar apresentando hoje para vocês a semeadura de amostras clínicas. Aproveitando para falar que a apresentação de hoje, agradecendo uma vez mais a equipe da Probac, que enviou todas as fotos para a gente poder apresentar hoje para vocês, algumas soluções também. Então, foi uma aula hoje feita em parceria da Beckman Coulter com a Probac do Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigada, Probac, por enviar as fotos para a nossa apresentação. Então, boa noite a todos, uma ótima apresentação. Podem colocar as perguntas no chat. E agora, Kleber. Perfeito, muito obrigado, Carol. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão presentes aqui no escritório. Também agradecer a todos que estão online, que estão participando dessa aula, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a semeadura de amostras clínicas. Parece um tema muito simples, mas a semeadura ela é de fundamental importância na rotina de microbiologia, principalmente quando a gente precisa chegar no resultado adequado. Então, a gente precisa lembrar de alguns conceitos e saber que quando a gente tem uma semeadura bem feita, a gente vai ter um isolamento bem feito, um processamento bem feito e um resultado adequado, com seu desfecho clínico
ótimo também. Perfeito? Então, vamos falar um pouquinho de semeadura de amostras clínicas. Bom, dentro da rotina de uma cultura, no laboratório de microbiologia, né? Então, a amostra ela passa por algumas etapas. Então, ela se inicia lá no consultório médico, dentro do hospital, no momento que o médico está fazendo um atendimento ao paciente, onde ele vai fazer análise desse paciente e julgar se é necessário fazer a realização então, de uma cultura ou não. A partir do momento em que é necessário fazer uma cultura de uma determinada amostra clínica, então ele vai fazer então, essa solicitação médica. Essa solicitação que então chega ao laboratório e assim vai se iniciar o seu processamento. A partir do momento que ele faz essa solicitação, então essa amostra passa por uma coleta. A gente tem diferentes tipos de amostras clínicas na rotina do laboratório e cada uma tem uma particularidade quando a gente fala da coleta de uma amostra. A partir do momento em que é coletado, então vai para o laboratório faz a semeadura dessa amostra. Ou seja, a gente precisa fazer com que o micro-organismo cresça no meio de cultura para aí sim fazer o seu processamento. Aí sim, então, pode passar, por favor? Então, após a semeadura dessa amostra, aí sim a gente vai fazer a tratativa desse crescimento bacteriano para chegar na identificação e no antibiograma. Mas hoje a gente então vai falar apenas da semeadura, tá? Muito bem. A semeadura de amostras clínicas, ela, como a gente sempre fala, é a etapa inicial a partir do momento que a amostra chega no laboratório. Só que a gente precisa tomar um certo cuidado com essas amostras que chegam ao laboratório, porque tem alguns critérios. A gente precisa fazer uma análise crítica desse material que chega para saber, então, para definir, no caso, não saber, né, mas sim para definir se essa amostra ela vai passar por um processamento ou se ela vai passar pelo critério de rejeição de amostras. Daí sim, então, fazer a seleção do meio de cultura para fazer o cultivo do micro-organismo, certo? Ok, vamos fazer a semeadura. Ok, mas como que eu processo essa amostra? Será que eu centrifugo, faço diluição, vou semear direto? Qual tipo de semeadura que eu vou fazer? Se vou fazer quantitativamente ou qualitativamente? São algumas das coisas que a gente vai discutir aqui hoje nessa aula. Mas, é claro, quando a gente fala de semeadura, é um tema muito abrangente, tem muita coisa para a gente falar, que muitas das vezes pode não caber tudo em uma única aula. Mas a gente vai tentar abordar aí os principais tipos de amostra, mas dúvidas que vocês possam ter, pode mandar no chat que a gente vai discutir. Acho que esse é um momento muito bom para a gente fazer uma discussão desse tema, certo? Bom, falando de amostras clínicas, então, quando a gente fala de analisar essa amostra, o que a gente precisa ter em mente? Eu preciso saber se essa amostra está adequada ou não. Quanto a alguns critérios, o aspecto dessa amostra está condizente com aquilo que eu preciso, se o volume de amostra está adequado para eu iniciar o meu processamento, porque às vezes você tem um material que você precisa compartilhar com outros setores. Então, você precisa saber se esse volume está adequado para sim você fazer todo o processamento dessa amostra. Ela veio no recipiente adequado? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante. Por quê? Cada amostra tem o seu recipiente de coleta adequado. Não adianta eu querer fazer uma cultura se eu coleto em um material que não é estéril, porque ele já pode estar com a presença de micro-organismos e isso vai interferir no resultado. Okay? Essa amostra, a partir do momento que ela coletou, para chegar no laboratório, ela foi transportada adequadamente, dentro da temperatura adequada, no tempo adequado. E o mais importante, é a amostra correta? Se o médico prescreveu uma urina, eu posso processar no lugar um líquido cefalorraquidiano, um abscesso? Então, eu preciso tomar esses certos cuidados e sempre garantir isso com o prescritor, certo? Tudo bem. Ok, eu vou fazer essa análise. Só que se não tiver, o que eu faço? Por favor? Então, o laboratório, ele precisa ter... nos seus processos de qualidade, ele precisa ter o que a gente chama de critério de rejeição de amostra. Ou seja, eu preciso ter um documento muito bem descrito com aquilo que eu vou aceitar, que é encaminhado ao laboratório, e aquilo que eu tenho que passar por uma análise um pouco mais crítica. Mas se ela não tiver dentro dos parâmetros desejados, eu posso simplesmente pegar e jogar no lixo? Não, a gente precisa lembrar que a gente está tratando com uma amostra de um paciente que foi coletada a amostra com um processo e no momento adequado. Não adianta eu simplesmente pegar essa amostra e jogar no lixo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar, eu preciso conversar com o médico prescritor ou com o médico assistente que está responsável pelo paciente, para aí sim eu definir se eu posso simplesmente descartar essa amostra ou se eu devo ajustar o processamento, colocar uma observação no laudo
para que fique com mais informação possível nesse resultado. Bom, esse critério de rejeição de amostra, como eu falei, então ele precisa estar muito bem descrito. Então, eu preciso ter um documento onde eu tenho que ter a descrição de todos os materiais que normalmente chegam ao laboratório, com seus respectivos comentários. Se ela não estiver dentro dos parâmetros adequados, o que eu faço? Então, por exemplo, um escarro com aspecto de saliva. Então eu preciso solicitar uma nova amostra, preciso orientar o paciente, porque normalmente esse tipo de coleta é feita dentro do laboratório, com exceção daqueles que precisam ser coletados com base em um procedimento médico. Então, você precisa conversar com o prescritor para saber se esse material poderá ser processado ou simplesmente descartado. Certo. A partir do momento, essa amostra ela passou no critério de avaliação, não vou rejeitar essa amostra e eu vou fazer, então, o processamento desse material, eu preciso, então, fazer a seleção dos meios de cultura que eu vou utilizar. Então, o laboratório precisa ter, inclusive, descrito e disponível quais os meios que utilizam para cada tipo de amostra, assim como ele deve estar em suas condições de temperatura adequada, armazenagem, porque senão esse material ou o micro-organismo não crescerá, ou você pode simplesmente pegar um material de baixa qualidade, que você não vai conseguir processar uma cultura, e assim por diante, tá certo? Muito bem. E quando a gente fala de selecionar um meio de cultura adequado, a gente tem que ter em mente o quê? Que alguns meios, os meios eles são diferentes entre eles, né? Então, tem meios que são líquidos, tem meios que são sensólidos, sólidos, se eles estão em tubos, estão em placa. Então, vai depender muito de qual que é o tipo de material que eu vou processar, que eu vou selecionar o meu meio de cultura, certo? Com isso, além disso, os meios eles podem ser classificados de acordo com as suas características. Como assim, suas características? Os meios de cultura, eles fornecem nutrientes para os micro-organismos crescerem. E com isso, eu tenho meios que são ricos, tenho meios seletivos, diferenciais, homogêneos, meios de transporte, que vão facilitar no dia a dia da microbiologia. Então, quando eu vou selecionar, veja que eu tenho diferentes tipos de meios, mas não somente falando de meio de cultura, mas da apresentação. Como que é a apresentação desse meio? Posso ter uma placa inteira com um único meio, posso ter uma placa partida, bipartida, meios em tubos, inclinados, se não é inclinado. Então, eu tenho que fazer essa caracterização antes de fazer o processamento da amostra. E aí, só um breve resumo das principais amostras clínicas que normalmente chegam no laboratório de microbiologia, com indicação dos meios de cultura para fazer a semeadura dessas amostras. E claro, a gente tem qual tipo de semeadura, se é uma semeadura por esgotamento ou uma semeadura qualitativa, ou se a gente vai fazer uma semeadura quantitativa, que a gente precisa fazer a contagem de colônias que vão crescer a partir dessa amostra. Quando a gente está falando de meio de cultura, então eu só vou dar uma breve apresentação dos principais meios que a gente utiliza, né? Como, por exemplo, o agar-clad. O agar-clad ele é muito utilizado quando a gente fala de amostras urinárias. Você faz a semeadura de uma urina para avaliar o crescimento e uma suspeita de uma infecção urinária. E o agar-clad ele é um agar muito interessante. Por quê? Primeiro que ele tem a lactose e o azul de bromotimol na sua composição, que ele vai permitir você diferenciar os micro-organismos de acordo com se o micro-organismo ele fermenta a lactose ou se ele não fermenta. E uma característica muito importante, principalmente quando a gente fala de urina, é que o agar-clad ele possui na sua composição uma redução da quantidade de eletrólitos. Tá? Mas por que isso é importante? Porque quanto menos eletrólitos, vai impedir o gênero Proteus de formar o swarming, né? Aquele véu que ele forma, onde ele se espalha pela placa, onde fica difícil você separar de outros micro-organismos. Quando a gente fala de diferenciar entre uma lactose positiva e uma lactose negativa, veja que a gente tem, de um lado, o Proteus mirabilis, ele é uma lactose negativa, veja que ele cresce em uma coloração mais azulada, talvez esteja um pouquinho difícil de visualizar, mas ele tem um tom mais azulado no agar-clad, enquanto uma Escherichia coli, que é uma fermentadora da lactose, ela cresce com uma coloração amarela no meio,
indicativo dessa fermentação da lactose. E aqui a gente tem um exemplo do swarming do proteus, onde no meio onde ele é rico em eletrólitos, ele começa a se espalhar pela placa. Eu vejo que nessa mesma placa você tem uma colônia de um proteus com colônias de outros micro-organismos, e aí fica mais difícil de você separar esse micro-organismo do meio do véu do proteus, porque ele sempre vai continuar crescendo, e conforme você seleciona o meio de cultura, sem a redução de eletrólitos, ele vai continuar formando o swarming ou o véu, que vai prejudicar cada vez mais o seu tempo de liberação dessa cultura, certo? Bom, o agar-MACONC, infinitamente usado no laboratório. O agar-MACONC, ele é um agar classificado entre seletivo e diferencial. Por quê? Por que ele é seletivo? Em sua composição, ele tem compostos químicos que facilitam o crescimento de bacilos gram-negativos e impedem o crescimento de copos gram-positivos, de bacilos gram-positivos. Mas é claro, você sempre precisa tomar cuidado quando a gente está falando de meio de cultura para manter as características desse meio de acordo com as recomendações do fabricante. Por quê? Porque se o fabricante indica que ele tem que ficar armazenado sob temperatura de 2 a 8 graus, se você tem uma geladeira que varia muito, essa temperatura abre demais, o meio ele pode perder as suas características, e aí, mesmo no MACONC, eventualmente você pode observar o crescimento de alguns bacilos gram-negativos, alguns copos gram-positivos, o que é um indicador de qualidade para o laboratório. Por quê? Porque o meio está perdendo a sua composição original. Então, você precisa tomar esse certo cuidado, tá certo? E por que ele é diferencial? Porque assim como o agar-clad, ele também tem lactose na sua composição, que permite diferenciar os micro-organismos entre lactose positiva e lactose negativa, certo? Bom, aqui a gente tem a representação de um micro-organismo crescendo numa conque, veja que essa placa está lindíssima, está muito bonita. A gente consegue observar bem a lactose positiva, o micro-organismo ele cresce numa coloração rosa, indicativo de uma lactose positiva. Já do outro lado, por favor, a gente tem aí o crescimento de um micro-organismo lactose negativo. Veja que a coloração entre o meio de cultura, entre as características da colônia, são bem diferentes. E com isso a gente consegue diferenciar entre um micro-organismo que é lactose positiva e lactose negativa. E isso é muito importante quando a gente for falar mais para frente, quando a gente vai falar do outro lado. Depois que cresceu, o que eu faço? Né? Porque aí a gente começa a interpretar clinicamente. Por quê? Porque na microbiologia é muito investigativo. Então, cada detalhe importa. Como que essa colônia cresce, se ela é lactose positiva, se não é lactose positiva, se ela é gomosa, se não é gomosa. Como a gente vai ver isso mais para frente? Só que isso a gente extrai da onde? Do meio de cultura, que é onde o micro-organismo cresce. Certo? Além disso, o agar-MACONC, na sua composição, ele tem sais biliares que, quando o micro-organismo ele faz a precipitação desses sais biliares, ele faz uma turvação desse meio. Mas isso é importante? Sim, com certeza. Porque alguns micro-organismos, alguns gêneros de micro-organismos são muito característicos de fazer essa precipitação de sais biliares. Então, quando a gente observa uma placa de MACONC, com essa precipitação, com essa lactose positiva, eu já começo a pensar em alguns micro-organismos chaves que possam ter crescido nesse meio de cultura. O agar-sangue, também um meio extremamente utilizado na rotina. O agar-sangue, ele é um agar extremamente nutritivo, ele é um agar muito rico. Por quê? Porque o sangue tem muitos nutrientes que favorecem o crescimento de micro-organismos. Com isso, uma ampla família de micro-organismos tem a capacidade de crescer no agar-sangue, certo? E por que ele, além de ser um agar rico, ele também tem a sua seletividade, permite que seja chamado de um agar diferencial? Porque através do agar-sangue a gente consegue definir a hemólise do micro-organismo. Muitos micro-organismos são hemolíticos, outros não, alguns fazem uma hemólise parcial, que a gente já vai ver. Então, veja, quando a gente fala de hemólise, a gente identifica isso no agar-sangue, porque a gente espera que o micro-organismo consiga hemolizar a célula que está íntegra no meio de cultura, no agar-sangue. Com isso, ele vai extrair de dentro da hemácia os nutrientes para ele crescer.
Quando a gente fala da hemólise, a gente tem os 3 principais tipos, que é a beta-hemólise, a alfa-hemólise e a gama-hemólise. A alfa-hemólise, que a gente também pode chamar de uma hemólise total, assim como a alfa-hemólise, uma hemólise parcial, e a gama-hemólise, a ausência de hemólise, certo? Isso é muito importante, principalmente quando a gente fala na diferenciação dos streptococcus, que é o primeiro ponto que a gente analisa quando tem crescimento de um streptococcus, a gente olha lá no agar sangue. A gente vai analisar primeiro a hemólise. Ah, mas isso não é importante, então, para os estafilococcus? Sim, é muito importante. Principalmente quando a gente sai um pouquinho da microbiologia humana e vai para a microbiologia veterinária, a hemólise dos estafilococcus, ela tem muita importância na identificação do micro-organismo, certo? Então, veja, aqui a gente tem a representação de um micro-organismo que cresceu no agar sangue e ele produz uma beta-hemólise, ou seja, ele faz uma hemólise total do agar. Veja que onde ele está em amarelo é porque o micro-organismo consumiu todo o conteúdo hemático, tá? Então, aquele amarelo nada mais é do que a cor do agar, a cor original com o crescimento do micro-organismo. Então, onde ele não fez a degradação do conteúdo hemático, ainda permanece em vermelho. Já quando a gente fala da beta-hemólise, que o micro-organismo ele faz uma hemólise parcial, ele não consegue consumir tudo. E ele ainda faz, ele promove essa coloração no agar sangue, fica nessa coloração mais escura, mais próxima do cinza escuro, marrom, que é muito característico de micro-organismos que fazem a beta-hemólise. E a gama-hemólise, quando o micro-organismo não consegue fazer essa hemólise da hemácia, não consegue romper a hemácia, então ele tem um crescimento convencional do micro-organismo ou fica uma coloração muito tênue, porque ele tenta consumir o conteúdo, mas não consegue. E o agar-chocolate? O agar-chocolate, ele é um meio extremamente nutritivo, a composição dele é muito semelhante à do agar-sangue, mas qual que é a diferença? Que ele é aquecido. Quando ele é aquecido, as hemácias rompem e o conteúdo intracelular dessa hemácia, ele vai para o meio e começa a ficar livre. Mas por que ele é mais nutritivo do que o agar-sangue? Porque eu tenho dentro da hemácia fatores que favorecem o crescimento de micro-organismos. Só que é muito importante, quando a gente vai utilizar o agar-chocolate, que a gente faça muito bem a seleção de qual meio, quem é o fornecedor. Por quê? Porque alguns fabricantes eles ainda suplementam o agar-chocolate para favorecer ainda mais o crescimento de micro-organismos. Principalmente aqueles micro-organismos que são considerados fastidiosos, de difícil crescimento, como Neisseria, hemófilos. Então, são micro-organismos que, por si só, já têm dificuldade de crescer em meios ricos, mas com o agar-chocolate fornece esse suplemento, ele consegue crescer com mais facilidade. Veja, então aqui a gente tem a representação de alguns micro-organismos que crescem no agar-chocolate e pode parecer que ele faz uma hemólise. Ok, ele está consumindo o conteúdo, na foto da esquerda, para eles também, né? Na foto da esquerda, veja que eu tenho um micro-organismo que o meio ficou mais amarelo, com um tom esverdeado. Ah, isso representa uma hemólise? Mais ou menos. Por quê? Porque ele está consumindo o conteúdo que saiu de dentro da hemácia por conta da fervura do agar-chocolate, mas eu não posso simplesmente definir uma hemólise a partir do agar-chocolate. Eu preciso do agar-sangue para definir com certeza qual que é esse tipo de hemólise. Tá certo? E do lado esquerdo a gente tem o crescimento, então, de uma Neisseria meningitidis, com um crescimento bem amplo, você consegue trabalhar bem com ela quando ela cresce no agar-chocolate. Por quê? Porque tem mais nutrientes para o crescimento dela. Certo? Além disso, e hoje está extremamente difundido, né, nos laboratórios, a utilização do agar cromogênico. O agar cromogênico, ele, de fato, ele é um facilitador da rotina na microbiologia. Por quê? Porque ele antecipa alguns processos. Ele antecipando alguns processos, quer dizer o quê? Você vai entregar o seu resultado mais rápido. Mas assim como os outros meios de cultura, a gente também precisa ter cuidado com os meios cromogênicos, tá? Mas por que eu preciso ter cuidado? Primeiro, eu preciso me atentar à coloração. Por quê? De acordo com o fabricante, cada coloração é correspondente a uma característica de um micro-organismo. Seja ele crescendo rosa, roxo, verde, azul,
e aí vai variar de cada fabricante, certo? Além disso, o que eu preciso tomar cuidado? Com as condições de armazenamento desse meio. Porque se eu não armazeno novamente, se eu não armazeno corretamente, o meio perde as suas características, e aí você pode ter o crescimento de alguns micro-organismos que não são indicados para aquele meio de cultura, crescendo com características diversas, tá certo? E aí eu tenho diferentes meios. Tem um meio para identificação de Escherichia coli, para identificação do grupo Keski, que aí a gente está falando da Klebsiella, Enterobacter, Serracia e Citrobacter. Tenho meios para identificação de proteus, enterococos, streptococcus do grupo B, enterococos resistente à vancomicina, meios para diferenciação de leveduras, principalmente dentro do gênero Cândida, e também tem os meios cromogênicos para pesquisa de resistência bacteriana, principalmente quando a gente fala de beta-lactamase de espectro ampliado e produtores de carbapenimases, tá? Então a gente tem esses diferentes meios. Mas isso é um espaço para a gente realmente dialogar sobre isso, porque a gente nunca pode confiar cegamente em uma única metodologia, né? A gente precisa ter o cuidado, aquele olhar crítico, aquele olhar clínico, para você definir se, de fato, aquele meio de cultura está reagindo bem, se condiz com o crescimento daquilo que a gente está pesquisando, se aquele microorganismo que cresceu, por exemplo, num agar cromogênico para pesquisa de carbapenemase, se ele de fato é resistente aos carbapenêmicos. Então a gente precisa tomar esses cuidados quando a gente faz a utilização de agar cromogênico, assim como qualquer outro meio de cultura, certo? Bom, e aí falando propriamente da semeadura das amostras, basicamente a gente utiliza dois materiais na microbiologia, que são as alças e a agulha. E quando a gente fala de alça, a gente tem as duas principais, que são de 1 microlitro e de 10 microlitros. Tá? São alças calibradas, que vão pegar um volume específico de amostra. Normalmente, pode passar, as alças de 1 microlitro, elas são utilizadas em culturas quantitativas, enquanto as alças de 10 microlitros são utilizadas em culturas por esgotamento, ou seja, qualitativa. E como a gente vai falar de cultura quantitativa primeiro, a cultura quantitativa é aquela que permite você contar quantas unidades formadoras de colônia cresceu em um determinado volume de amostra. Então, é muito utilizada, principalmente para amostras de urina, secreção traqueal e lavado brônquio. Eu preciso ter uma contagem dessas unidades formadoras de colônia para definir se essa amostra ela é representativa, se eu devo evoluir para a cultura ou não, tá? E aí, quando a gente fala de urina, a gente vai ter aula de urocultura, mas só dando um spoiler, né? A gente já sabe que urina, quando que ela tem importância? Tem um critério para a gente definir. É só superior a 10 a quinta? Não, depende. Cada caso é um caso particular, mas a gente vai falar disso na aula de urocultura, tá certo? Por favor. Como que a gente faz, então, essa semeadura quantitativa? Eu preciso fazer um inóculo principal, sempre na vertical, como está representado ali, pode passar. E aí, na horizontal, eu preciso fazer várias estrias para você ter o espalhamento dessa amostra. Você vai espalhar essa amostra e, com isso, os micro-organismos vão sendo direcionados para cada lado dessa placa, facilitando, assim, a visualização das unidades formadoras de colônia. E aí é muito importante, basta eu só fazer 2, 3 estrias? Não. Quanto mais estria você fizer, mais isolado vai ficar o micro-organismo nesse meio de cultura, certo? E aqui a gente vai passar um vídeo só para representar para vocês como que faz a semeadura de uma amostra por cultura quantitativa. Esse aqui. Veja, primeiro então, você pega a tua amostra previamente homogeneizada, você vai inserir essa alça no meio, e aí você faz uma linha central, um nódulo central, e horizontalmente você vai fazendo várias estrias. Claro, cada alça para uma amostra, porque senão você vai acabar contaminando com diferentes amostras. É importante você observar que quando você faz a inserção da alça
amostra que você consiga verificar que você realmente pegou essa amostra. Não basta simplesmente colocar aquela bolinha calibrada dentro do material. Por quê? Porque você pode não pegar o volume adequado. Então, não tem problema, pode colocar a alça, ela é estéreo, seja você comprando ela descartável ou você utilizando um incinerador para você fazer a queima do material ali nessa alça, você consegue reutilizar quando é uma alça de níquel cromo, uma alça de metal. Então, é importante você mergulhar essa alça na amostra para isso você fazer a semeadura dela, certo? Além dessa forma convencional, você usa uma alça, você tem meios de cultura em que você consegue inserir o meio de cultura na amostra e assim para ter o seu crescimento já diretamente no meio de cultura. Uma dessas metodologias é o laminocultivo, que além do micro-organismo já crescer diretamente no meio, ele vai permitir que você faça uma contagem das unidades formadoras de colônia nesse meio, tá certo? E aí, claro, ele pode ter um meio somente rico, pode ter um meio rico seletivo, pode ter um meio cromogênico nesse material, que já vai facilitar também a identificação do micro-organismo. Veja, 3 formas de se fazer. Então, você tem sendo a primeira por imersão, onde você vai inserir o meio de cultura diretamente nessa amostra. Uma vez que você colocou todo o meio na amostra, ele volta para o seu recipiente, imediatamente já vai para a estufa para passar por incubação e assim você avaliar o crescimento do micro-organismo. Por gotejamento, é muito semelhante. Qual que é a diferença? Você vai usar uma pipeta Pasteur estéreo para você aspirar essa amostra e assim você vai inocular esse material que você pegou com a pipeta diretamente no meio. Posteriormente, segue da mesma maneira. Ele volta para o frasco original e vai passar por incubação. Já a terceira forma, que é fazendo a utilização de um suave. Com o suave, você vai mergulhar esse suave várias vezes para a amostra ficar bem aderida ao material do suave e, posteriormente, você vai fazer a rolagem desse suave no meio de cultura. Você vai espalhar o material com o suave diretamente no meio de cultura. Posteriormente, volta para o frasco original e faz a incubação em estufa convencional. São as principais formas de semeadura, né, principalmente de amostras urinárias, nos laboratórios, isso falando a nível de Brasil, certo? Bom, quando a gente fala de uma amostra de secreção traqueal, a amostra de secreção traqueal, existem 2 formas de você fazer. Ou você faz qualitativamente, ou você faz quantitativamente. As 2 formas, elas têm as suas referências e vai ficar muito a critério do microbiologista, como que ele vai definir qual que ele vai utilizar no seu laboratório. Isso tem que estar muito bem alinhado com o corpo clínico, com o controle de infecção hospitalar, porque a interpretação entre as metodologias, elas são diferentes. Quando a gente fala de cultura qualitativa, então, vou dizer se o crescimento foi moderado, se ele foi escasso, se foi intenso, e com isso o médico, na hora do resultado, o médico vai definir se aquela quantidade, aquela representação é importante para o tratamento clínico ou não. Agora, quando a gente fala de uma cultura quantitativa, a gente tem uma padronização, onde o crescimento maior do que 10 a quarta unidade formadora de colônia, ele passa a ser representativo para amostras
amostras tanto de secreção traqueal, lavado brônquico, amostras respiratórias do trato respiratório inferior, tá certo? Bom, quando a gente fala de quantitativa, então a gente precisa pegar uma porção, com uma alça de 1 microlitro e fazer a semeadura desse material, assim como uma urina, fazendo a semeadura quantitativa. Algumas técnicas permitem você fazer a diluição desse material quando ele está muito denso. Então, você faz uma diluição e essa diluição você precisa contar essa diluição no momento de avaliar as unidades formadoras de colônia presentes nesse meio, certo? Então, você tem esses 2 pontos que você pode fazer nessa análise. Já quando você vai fazer qualitativamente, você vai mergulhar a alça de 10 microlitros na porção mais purulenta, 5 de microlitro, na porção mais purulenta desse material, e assim proceder com a cultura por esgotamento. Veja, que aqui a gente tem algumas representações do que não é adequado fazer quando a gente está falando de uma cultura quantitativa. Veja que nesses casos eu não tenho nenhuma estria central, eu tenho algumas estrias na horizontal, então eu não consigo definir muito bem quantas unidades formadoras de colônia tiveram ali, justamente por conta dessa semeadura não ter sido adequada. Já a semeadura por esgotamento, também qualitativa, né, cultura qualitativa, eu vou ter um micro-organismo bem isolado no meu meio de cultura. Eu preciso ter as colônias isoladas para o meu processamento posterior. Na semeadura por esgotamento, agora eu não tenho mais uma estria central. Eu tenho meu inóculo inicial, pode passar. O inóculo inicial, onde eu vou, literalmente, eu vou espalhar essa amostra no meio de cultura. Então, utilizando uma alça estéreo, eu vou fazer o meu inóculo inicial e vou prosseguir com as minhas estrias na horizontal da placa. Vou fazer um giro nessa placa, fazer uma segunda estria. Pode deixar. Veja, tenho a primeira, tenho a segunda, giro novamente a placa, faço as estrias novamente. Observe que a estria ela sempre vai saindo um pouquinho cada vez mais até que eu tenho a minha estria de esgotamento. Por quê? Quando eu vou tirando cada vez mais, ele vai diminuindo a concentração do micro-organismo no meio de cultura. E com isso, eu vou ter um micro-organismo bem isolado no meio de cultura, como demonstrado para vocês. Tá certo? Veja, que ele está bem isoladinho, tenho várias colônias que eu posso trabalhar, consigo definir bem as características desse micro-organismo no meio de cultura. Veja, aqui também a gente tem a representação do que não é adequado fazer quando a gente fala uma semeadura por esgotamento. Simplesmente espalhar por espalhar não é interessante. Por quê? Porque além do micro-organismo não estar isolado, ele não vai crescer tão bem e eu não consigo separar se houver mais de um micro-organismo. Não consigo definir quem é quem ali naquele meio, tá certo? Por favor. Hemocultura. Hemocultura a gente tem diferentes apresentações no mercado. A gente tem lá hemoculturas manuais, semi-automatizadas, culturas totalmente automatizadas, que você precisa ajustar de acordo com a tua rotina dentro do laboratório. Bom, em hemoculturas manuais ou semi-automatizadas, o que você tem ali? Você tem a coleta do micro-organismo e você tem que ir acompanhando o crescimento do micro-organismo conforme o tempo vai passando. Então, você precisa criar uma rotina de agitação dessa amostra, de semear no meio de cultura adequado. Como você tem diferentes apresentações, você tem frascos, inclusive já com o meio de cultura pronto, associado ao frasco, onde basta você fazer uma inversão para você e incubação para você definir se o micro-organismo já vai crescer naquele meio ou não. Assim como nos meios automatizados, ele vai monitorando o crescimento do micro-organismo. A partir do momento que o micro-organismo atingiu uma concentração específica, esse equipamento ele vai te alertar e você posteriormente vai ter que fazer a semeadura desse material novamente, reporte ao corpo clínico, vai prosseguir com a identificação do micro-organismo, testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Um outro material que chega muito no laboratório, principalmente quando a gente fala de laboratório que atende hospital, é a ponta de catéter. Então, você tem lá um paciente com uma condição clínica ele está um pouco mais grave, onde é necessário fazer um acesso em uma veia mais calibrosa. Então, normalmente utiliza esse catéter.
tá certo? Só que muitas das vezes o paciente ele fica bastante tempo com esse catéter, e esse catéter pode contaminar. Quando ele contamina, normalmente por micro-organismos que fazem a formação de biofilme, que crescem na luz do catéter. Então, é preciso remover esse catéter, fazer fazer a cultura do catéter, da ponta do catéter, junto com uma amostra de hemocultura. Só o catéter, pelo catéter, não tem muita importância clínica, mas é claro que aí a gente entra nos critérios de rejeição de amostra. Você simplesmente vai jogar ou você conversa com o corpo clínico para saber o processamento dessa amostra. Mas o ideal é que sempre você tenha associado ponta de catéter mais hemocultura para fazer a análise dos dois materiais. Porque uma vez que o catéter esteja contaminado, se ele está contaminado, o paciente ele vai fazendo uma reinfecção por conta desse catéter. Uma vez que você tirou a fonte de infecção, que é o catéter, a infecção cessa, certo? Então, mas para garantir que vai ter o crescimento do micro-organismo, então a gente faz essa cultura dessa ponta de catéter. A cultura de ponta de catéter, ela é diferente, porque como que você vai passar a alça na ponta? É diferente. A cultura de catéter, a gente diz que ela é por rolagem, pela técnica de Maqui. Você rola o catéter para um lado, rola para o outro, mas esse catéter, ele tem aproximadamente, o tamanho total dele é aproximadamente de 30 centímetros. A placa, ela tem 90 milímetros, é muito pequena. Então, o que a gente utiliza? Por favor? Somente a ponta do catéter. Quando a gente fala da ponta do catéter, a gente está falando de uma porção de 5 centímetros, não o catéter inteiro. Você não vai conseguir processar esse material, até porque a parte externa do catéter fica para fora do corpo, e com isso entra em contato com o ambiente e é extremamente contaminado. E o que não devemos fazer na ponta de catéter? Não é recomendado. Primeiro, sonda de Foley, são aquelas sondas que ficam na região urinária do paciente, quando ele não consegue urinar, e aí fica aquela sonda instalada junto a uma bolsa de coleta. Então, não é recomendado, não é recomendado fazer a cultura dessa ponta de sonda de Foley, assim como ponta de catéter, não é recomendada que venha em meio líquido. Tá? Por quê? Porque aí você vai perder a quantidade de micro-organismos que estão presentes naquele catéter. Quando a gente fala da técnica de Maqui, a gente tem uma quantidade de micro-organismos que precisa analisar. Unidades formadoras de colônia, que acima de 15 unidades formadoras de colônia, essa amostra já é representativa. Quando ela vem no meio líquido, você perde essa referência. Mas tem técnicas em que você pode fazer, principalmente por sonicação? Sim, existem, mas não é o mesmo critério. E hoje ainda não é tão difundida essa técnica de sonicação de catéteres aqui no Brasil, certo? A gente pode falar mais desse tema posteriormente, mas a grande realidade no laboratório de microbiologia é simplesmente fazer a rolagem desse catéter. Amostras de líquido cefalorraquidiano, que a gente já está falando de uma amostra nobre. E uma amostra nobre, ainda que ela venha com algumas características que entram no critério de rejeição, a gente precisa tomar muito cuidado, porque é um tipo de amostra em que você não pode esperar, você não pode descartar, e normalmente após a coleta o médico já faz a medicação para o paciente, tá? Mas o que eu faço? Centrifugo ou não centrifugo essa amostra? Depende do volume que você tem. Se você tem um volume muito pequeno, principalmente quando a gente fala de amostras pediátricas, que você precisa dividir com outros setores, como por exemplo bioquímica, o setor de hematologia, que você precisa analisar se tem célula sanguínea nesse meio, nesse material, se o volume é muito pequeno, vai ficar difícil de você separar um volume para fazer centrifugação. Agora, se esse volume permite, então você vai fazer a coleta de 1 ml, totalmente de forma séptica, e vai centrifugar em baixa rotação por 15 minutos. Ou seja, tá? Então, eu não posso centrifugar como uma amostra de sangue, eu preciso encaminhar para bioquímica, eu preciso fazer uma baixa centrifugação somente para que os micro-organismos fiquem depositados nesse tubo ou nesse frasco, certo? A partir do momento que você centrifugou, você vai retirar esse sobrenadante, que você pode encaminhar para os outros setores, e de onde tiver o precipitado, você pode então assim fazer a semeadura desse material. Tem a necessidade de fazer quantitativamente? Não. Por quê? Porque em amostras de líquor, qualquer quantidade é importante, tá certo? Como é um meio... o líquor, ele é um material
diferente do sangue, ele é mais pobre em nutrientes e os micro-organismos que normalmente crescem nesse material, causando uma meningite, eles são micro-organismos de grande exigência nutricional. Então, eu preciso fazer a semeadura desse material em meios ricos, como o agar-sangue e o agar-chocolate. E aí, falando dos 3 principais micro-organismos, a gente está falando de Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis e hemófilos influenza, principalmente em crianças e idosos, tá certo? Meios semissólidos, você tem aqueles meios inclinados para você fazer geralmente utilizado para provas bioquímicas, quando você precisa determinar alguma característica desse micro-organismo. Então, ele normalmente está depositado em um tubo, pode estar inclinado ou não, vai depender muito de acordo com a prova, onde você faz a inserção desse material no meio de cultura ou simplesmente estrias na porção onde ele está inclinado, certo? Já semeadura em meio líquido, você tem um caldo, normalmente um caldo rico, que você precisa fazer esse micro-organismo crescer mais antes de fazer a semeadura em meio de cultura, meio sólido. Então, você vai pegar esse material e vai diluir nesse líquido, por favor. Então, você tem lá como, por exemplo, o caldo BHI, onde, quando ele não tem crescimento, ou você vai fazer o seu inóculo naquele momento, ele está completamente líquido. Quando o micro-organismo ele tem o seu crescimento nesse meio, aí sim ele faz a turvação desse meio de cultura, certo? E por aqui eu encerro a minha apresentação. Deixo espaço aberto para dúvidas, tanto para quem está presencial quanto para quem está online. E desde já agradeço a participação de todos. Kleber, queria te agradecer a ótima apresentação. Aqui, fazendo uma analogia, né, com o futebol, fundamentos da microbiologia, né, Kleber? Fundamental, né, um tema de suma importância e que é a base para sustentar toda a evolução do crescimento, identificação, antibiograma de maneira correta, né? Então, parabéns pela aula, parabéns pela escolha do tema, a todos vocês que organizaram. Só tenho a agradecer e agradecer a todos que assistiram e falar que estamos abertos aí às questões de vocês. Então, por favor, nos mandem suas dúvidas. Obrigada, Kleber, pela apresentação. Pessoal, a gente pode colocar as perguntas no chat. A gente perguntando sobre a aula aqui. Todas as aulas elas são gravadas nesse mesmo link. Então, até o final de novembro, vocês podem assistir as aulas dentro desse link, como eu falei para vocês. Vocês podem assistir quantas vezes quiser, não tem problema. Então, terminou a aula, vocês vão receber o link da gravação, tá? Normalmente, 5 minutos depois que eu encerrar a gravação, a transmissão ao vivo, vocês vão receber um e-mail já com a gravação, tá bom? Se quiserem perguntas, podem mandar aqui. A pergunta, por enquanto, que apareceu foi essa, de mandar. Pessoal dando parabéns pela apresentação. Kleber. Excelente apresentação. Kleber, que orgulho. Ó, escrevendo aqui, tá vendo? Apresentação. Pessoal que tem alguma pergunta? Pessoal que está aqui presencial? Alguma pergunta, dúvidas? Amargura, depressão? Pessoal. Alguém escrevendo alguma coisa aqui. Bom, pessoal, então aqui tem o nosso site também, se quiserem saber mais a respeito dos nossos produtos. Se tiverem dúvidas, uma pessoa da Probac também pode entrar em contato com a gente, direciona a equipe da Probac, tá bom para vocês, até mesmo dos produtos que o Kleber mencionou aqui. Deixei o QR Code aqui, então, para vocês entrarem na nossa landing page, que está em português, e também tem o nosso e-mail lá dentro, no Fale Conosco, você pode mandar e-mail, tirar dúvidas, perguntar sobre as aulas anteriores e as próximas aulas que nós vamos enviar para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Só elogios. Carol, oi. Eu queria também aproveitar e agradecer ao pessoal da Probac, né, que eu não fiz no começo, então agradecer as imagens e a essa grande parceria que temos com eles, né, fornecemos grande parte dos produtos que a gente fornece aí, né, para a microbiologia junto deles, então realmente um grande parceiro, queria agradecer muito. Só voltar aqui para vocês o início, só para vocês relembrarem as próximas aulas. Voltando aqui.
Então, a próxima aula vai ser sobre tipos de resistência bacteriana, que a apresentação vai ser feita pela nossa assessora Daniela. E a última, nós encerramos com análise de urocultura, que será novamente o Kleber, que ele vai dar sequência, inclusive, no que ele começou já a dar uns spoilers hoje, né, na aula. Já começou a dar umas dicas aí do que vai ser a última, que é um assunto super importante também, principalmente, a gente sabe na correria do dia a dia, os laboratórios hoje cada vez com um volume maior de amostras, o que eu valorizo, o que eu não valorizo. Tem aquele monte de urocultura na minha frente, tem 7.000 placas na minha frente, né, pô, você sabe que é muita placa na frente. E como que eu valorizo isso? O que eu tenho que ter de olhar crítico? Então, o Kleber vai dar essa aula para a gente, vai encerrar o projeto desse ano do Clube de Espertos. Agradecer mais uma vez, então, o pessoal que veio presencial aqui, em especial a Ana e a Cris, né? A Ana e a Cris do Laboratório Cheta, tem que falar, elas vêm todas presencial, todas elas vêm. Então, mais uma vez, obrigada, meninas, pelo apoio. Elas estão sempre aqui presentes com a gente. Falei que vai ganhar um prêmio no final por estarem em todos os clubes de Espertos. Isso aí, né? Carol. As meninas, obrigada, o pessoal também que está aqui, da FIP, da Científica, que está aqui presente com a gente, Dani, Kleber, mais uma vez, muito obrigada, pessoal, que está aqui presente. Se tiverem dúvidas, podem colocar aqui, mesmo que seja, se estiver com dúvidas na gravação, gente, eu sempre olho, tá? E aí eu respondo para vocês no chat ou eu respondo para vocês por e-mail, tá bom? Ah, estão pondo aqui dupla dinâmica, a Fátima era provar que depois de vocês duas. Elas são sensacionais. Ó, tem apareceu uma pergunta técnica aqui, ó. Como estabelecer os critérios de rejeição de amostras? Então, os critérios de rejeição de amostra, assim, você tem vários guidelines, você tem uma lista pré-estabelecida, mas essa lista, você pode usar ela como base, mas essa lista você deve conversar muito bem com os médicos com que o laboratório interage. Então, se é dentro de um hospital, você tem lá o infectologista, você tem de comissão de infecção hospitalar. Se é um laboratório que a gente considera, né, um laboratório mais ambulatorial, ou seja, que não atende o hospital. Então, é muito importante a gente começar a ter essa conversa com os médicos. Ainda existe muito preconceito, eu pelo menos vejo isso, muito preconceito do laboratório, querer conversar com o médico, mas isso resolve muitos problemas. Por quê? Porque normalmente você tem aquele grupo de médicos que encaminham amostras para o laboratório, o paciente já vai automaticamente naquele laboratório. Então você acaba conhecendo quem são os médicos que estão encaminhando esses pacientes. Isso faz estreitar a relação laboratório-médico. Por quê? Porque da mesma forma como ele consegue te passar um panorama geral das condições clínicas daquele paciente, você também consegue fazer um trabalho de educação com aquele médico no momento em que ele vai encaminhar o paciente para coleta, ou até mesmo da forma de orientar o paciente já dentro do consultório. Então, ainda que você tenha uma lista pré-estabelecida, seja em guidelines ou livros, que tem vários exemplos para citar, mas esse ajuste fino você precisa fazer com o corpo clínico, não tem muito jeito. Perfeito, obrigado, Kleber. Só aproveitar, só adicionar uma coisa, na nossa primeira e segunda aula que nós demos para vocês aqui no Clube de Espertos, no final delas, nos slides vocês vão ver, tem referências de guidelines gratuitos, tá? Inclusive do Ministério da Saúde, para vocês baixarem, para vocês conferirem até a lista do que semear, o que onde, que é a base que o Kleber montou aqui, e essas questões da rejeição, né? Então, assim, você tem onde buscar hoje, gratuitamente, esses guidelines, mas tem que ter esse contato, como o Kleber falou, acho que é o primordial. Por mais que você tenha documentos, se não conversa com os médicos numa linha, não adianta nada. Até um comentário interessante, porque assim, o médico, normalmente, ele não sabe o que acontece dentro do laboratório. Assim como, na grande maioria das vezes, a equipe do laboratório não sabe as condições clínicas do paciente, que só o médico sabe. Então, quando a gente trabalha separado, cada um vai ter a sua ideia. Agora, se todo mundo começa a trabalhar junto, a gente começa a ter um laudo mais adequado, um tratamento mais adequado, que hoje está muito em voga o conceito de One Health, que é todo mundo trabalhando junto em prol do paciente, seja humano, seja veterinário, seja na área de alimentos, e isso tem que começar de cada um. A gente quebrar um pouco esse preconceito de falar com o prescritor, de conversar com o paciente, de orientar o paciente, que é fundamental. Se a gente não orienta o paciente, a responsabilidade de uma coleta mal realizada cai sobre o laboratório.
E se você tem uma coleta mal realizada, sua semeadura não vai ser perfeita. Se sua semeadura não é perfeita, teu resultado também não vai ser, e, consequentemente, o tratamento do paciente também não. Então, precisa fazer essa integração. Mais uma pergunta aqui. Você acha que os médicos estão preparados para as novas soluções dos guidelines? Sim e não. Por quê? Depende. Quando a gente fala dos novos guidelines, o que mais se conversa na microbiologia hoje é com relação ao BR-CAST. Por quê? Porque isso muda muito aquilo que o laboratório de microbiologia precisa entregar com relação ao seu resultado, principalmente aí do antibiograma. É uma verdade que ainda estão trabalhando na classe médica, os órgãos estão fazendo palestras, tentando fazer esse trabalho de educação. Mas eu acho que o que mais facilita, o que mais dá certo, alguém precisa dar o pontapé inicial. Eu acho que nessa questão dos guidelines tem uma influência muito grande sobre o laboratório. Então, é uma grande oportunidade da equipe que está dentro do laboratório expandir, isso falando de conhecimento, não só uma autoexpansão, não é aquilo que você precisa de absorver de conhecimento para cumprir aquele guideline, mas principalmente de você difundir a informação. Uma vez que você faz esse trabalho de educação externo, consequentemente você traz uma fidelização para você, para o profissional, para o laboratório. E com isso, é uma mão de via dupla. O que você entrega é o que retorna para você. E eu acho que esse é o ponto mais importante nessa questão do guideline. Eu não sei se todos concordam, né? Os presentes aqui têm uma opinião diferente. Acho que esse é um espaço super democrático para a gente poder discutir, melhorar cada vez mais o que acontece dentro do nosso setor. A pessoa está falando aqui, é importante interação laboratório, CCH e corpo clínico. Com certeza. A pessoa, CCH é amigo. Exatamente. Sem dúvida. Eu diria que não só CCH, mas que às vezes o laboratório tem uma restrição muito grande quando a gente fala a nível de vigilância sanitária. Às vezes, meu Deus, vai ter uma inspeção da vigilância sanitária, tem que estar tudo certinho aqui. Mas a vigilância sanitária ela tem um papel completamente oposto, de literalmente te ajudar. Por quê? Porque ela tem a função de te mostrar aquilo que não está totalmente correto para você corrigir, mas você pode se apoiar na vigilância sanitária quando você precisa fazer algum procedimento adequado. Eu tento fazer dessa forma, não consigo, não tenho os meios adequados. Às vezes eles têm os caminhos assim, vamos conversar com o pessoal de um laboratório de referência em saúde pública que pode te ajudar. Em alguns casos, como por exemplo, posso citar no meu estado, no Paraná, que eles encaminham os meios de cultura quando você tem uma suspeita de meningite, então eles encaminham frasco de hemocultura, um meio de cultura, encaminham lâmina. Então, às vezes, a vigilância ela é um meio para você chegar num resultado mais adequado. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas justamente para a gente melhorar dentro da microbiologia. Obrigada, Kleber. Segunda pergunta aqui, gente. Não? Todo mundo está tranquilo aqui? Tá bom. Então, aqui esgotaram as perguntas, outros só parabenizando, agradecimentos. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, Henrique, pela abertura e pela finalização também. Jolaine, obrigada a vocês. Pessoal, aqui também muito obrigada. Obrigada, Cláudia, pela excelente apresentação. E nos vemos, então, daqui a um mês, na nossa próxima aula do Clube de Expertos, que será sobre mecanismos de resistência bacteriana. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau.